aqui. Está aparecendo para vocês? Sim. Ótimo. Então, o tema da nossa mesa redonda é lições da pandemia para a gestão pública, e vamos tratar um pouco mais efetivamente das experiências na educação e na cultura como relato de experiência, né, enquanto um relato de experiência. Então, como é que está organizado? Nosso trabalho está organizado nas dimensões federativas do Estado brasileiro. Eu, Brigitte, vou falar um pouco da União, né? A Gabriela vai falar um pouco do campo do Estado, e aí a gente acabou demonstrando essa estrutura, né, como é que é, e a Cádia vai falar um pouco dessas experiências no município, do olhar da cultura. A Gabriela vai falar do ponto de vista do lugar da educação que nos cabe, né? Então, assim, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é a dimensão desse Estado brasileiro, né, do qual nós vamos falar. Então, assim, vejam, nós temos a União, que é o governo central, temos 26 estados, o Distrito Federal e municípios no Brasil hoje, né, pela última contagem, tem 5.570 municípios. Então, só por aí a gente consegue ver a complexidade dessa organização federativa que nós temos no nosso país, né? Isso traz uma série de impactos, porque não só é uma dimensão territorial, é uma dimensão da diversidade que nós temos, né? Se nós olharmos os diferentes lugares que o Brasil é composto, a gente vai ver que as influências foram muito diferentes nas formações de cada um desses lugares mais específicos. Então, além da grande diversidade e da imensidão territorial, nós temos uma complexidade de organização federativa bastante grande, né? E aí, nesse sentido, eu queria colocar para vocês algumas questões que são bastante peculiares para nós, né? O que seria, grosso modo, deixa eu só ver aqui se eu consigo fazer uma outra coisa. Como é que a gente está definindo, então, o que é uma federação, né? Nós estamos definindo a federação como algo que é uma organização política, né? Que, segundo Abruzzo, um dos autores que eu uso bastante nas minhas discussões, é uma forma de organização territorial do Estado, e tal como organização territorial do Estado, tem um enorme impacto na organização dos governos e na maneira como cada um desses entes federados, e aí o Abruzzo chama cada um desses entes federados como um governo, né? Da forma como esses governos respondem aos cidadãos e às demandas dos cidadãos. Então, se vocês vejam, se a gente fizer uma rápida conta, nós chegamos a quase 6.000 entes federados, então no Brasil nós temos quase 6.000 governos, né? E que tem um processo de decisão e de legitimação bastante distinto, né? Entre si, muitas vezes, e especialmente essa organização, ela é bastante distinta de um Estado que a gente chama de unitário, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma federação, como sistema político, ela é composta de vários estados, municípios, Distrito Federal, União, né? E numa interdependência bastante grande. Apesar da interdependência, esses entes federados, eles mantêm a sua autonomia, né? Cada ente federado vai ter uma autonomia relativa para tomar as decisões próprias. Então, a articulação das políticas públicas, quando a gente pensa na complexidade da organização do Estado brasileiro, é bastante delicada, ela demanda de muitas articulações, né? E uma das autoras que eu gosto muito, que é a Arete, ela diz o seguinte, que diferentemente da grande maioria das federações, onde os governos se articulam, né, o bicameralismo, que ela chama, então são dois entes, que seriam o Congresso, o Senado e a Câmara dos Deputados, eles se articulam normalmente em torno dos interesses das regiões. Então, pensando especificamente na nossa região, a gente poderia dizer que haveria uma articulação nesses estados por conta dos interesses da Amazônia. Ocorre que, segundo essa mesma autora,
a nossa configuração, ela é muito mais partidária que por interesses de regiões ou de comunidades. Então, a gente tem um segundo impasse, que dificulta muito a organização política e as políticas públicas, porque para além da gente ter essa diversidade que nós temos no Brasil, nós temos uma organização política que permite que sejam feitos alguns acordos que não necessariamente atendam às demandas mais específicas da nossa população, né? Então, esse Estado vai se articulando de uma forma bastante integrada, ou pelo menos esse seria o princípio, né? E para que possa ser exercida a pluralidade de valores em cada um desses entes federativos, é necessário que haja essa independência, né? Essa autonomia relativa para cada um. Então, vamos pensar assim, um rápido desenho, né? A essência do governo federativo é que ele possa ser exercida a pluralidade de valores. Aqui eu não vou falar de outros valores, a não ser dos próprios políticos, né, por cada um dos entes federados. Então, nessa lógica, a gente pode encontrar esse desenho que a gente tem hoje, né, uma federação onde a União é governada por um representante de extrema-direita, você pode ter um Estado de um partido de oposição e um prefeito de centrão, ou seja, as articulações, elas são dificultadas por questões muito mais ideológicas que programáticas, né? Então, os programas ficam comprometidos em função desta configuração muito específica da nossa federação. E aí, que, para além desse conceito, dessa acepção desse trabalho da federação, e como nós já vimos, no nosso caso, é composto de 4 dimensões, né, ou poderíamos dizer 3, melhor dizendo, que é a União, os estados e o Distrito Federal é considerado um estado, e os municípios. Então, quais são os preceitos centrais ao federalismo? Quando é que a gente pode dizer que um federalismo é mesmo um federalismo, né? Então, assim, em primeiro lugar, que é a União, é o governo, que seria o governo central, o Estado é que vai instituir a soberania, que a gente chama de nacional, né? Então, a União institui um novo Estado e cabe a ela a soberania nacional. A base desse Estado federal é sempre uma Constituição. Portanto, a rigor, nós poderíamos dizer que, nesse sentido, nós temos uma federação, né, uma república federativa, porque nós temos uma Constituição de 1988 que está aí vigindo. E, na Constituição, estabelecem-se, tanto para a União, para qualquer um desses governos, né, a hierarquia das competências. Portanto, a quem cabe o quê? E essa também é uma outra negociação bastante complexa, né? A organização federativa é regida pelo princípio da indissolubilidade, ou palavra difícil de falar, né? Do vínculo federativo. Então, a gente estabelece que não existe o direito de secessão. Não dá para renunciar ao tratado. Não dá para um município dizer, olha, não faço mais parte dessa união. Não dá para um Estado se rebelar, né? Somos todos pertencentes a uma federação única, né? E isso está bastante claro na nossa própria Constituição, que diz no artigo 1º que a federação é constituída por uma união indissolúvel, né? E, conforme o artigo 18 da nossa Constituição Federal, ela deixa bem claro que só ao Estado, só a federação, o Estado federal, né, possui soberania. Então, a União, que seria o ente primeiro, se a gente pode dizer isso, sem cometer um engano de conceito, esse é o atributo da soberania. E aos entes federados, municípios e estados, cabe autonomia. Tá? Então, um tem a soberania, os outros têm uma autonomia relativa. Como é que se exerce essa autonomia? Pela auto-organização, com suas normas jurídicas próprias, pelo autogoverno e pela auto-administração. Essas seriam características da autonomia, ou seriam garantias de autonomia que esses entes federados têm. Bom, tudo isso nos traz o seguinte, né? Como é que é o modelo do federalismo brasileiro? Então, como eu falei para vocês, nós temos aqui um modelo de federalismo bastante peculiar. Primeiro porque ele é desenhado de uma forma muito diferente dos outros estados ou
uniões, né, outros entes federados que sejam o governo federal, normalmente, para ser uma república federativa, a maior parte dos casos que nós vamos encontrar, eles são parlamentaristas. O único Estado-nação que é presidencialista nesta organização política é o Brasil, né? Então, isso traz mais dificuldades para nós em termos de governança pública, né? E fazer essa governança pública no Brasil não é uma tarefa simples, né? Nós vamos ver vários exemplos, e vocês podem, se a gente pensar nas lições que a pandemia nos traz, ela nos demonstra justamente as dificuldades da governança pública, o quanto é difícil, né, articular esses poderes, articular essas diretrizes e as competências, a palavra que eu queria usar era as competências de cada ente federado, né? Infelizmente, o que a gente tem visto na prática nos últimos meses não é uma articulação dos entes federados. Antes, porém, talvez até em função, né, da proximidade aí das eleições, é um empurra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e quem acaba sofrendo as consequências disso é a população, né? Então, essa arquitetura complexa do nosso regime federativo, ela faz com que cada um tenha serviços destacados na oferta dos seus serviços, papéis destacados na oferta dos seus serviços públicos. Então, assim, vale a pena falar um pouquinho da nossa organização singular, né? Como eu falei há pouco, uma organização singular do nosso Estado democrático. Eu tinha só um minutinho aqui, deixa eu passar o outro slide, eu começo a falar e esqueci, né? Então, nós estávamos aqui tem uma definição para o que é federalismo, né? Então, esse é de William Anderson, né, que diz que o federalismo é um sistema político desses, aqui os princípios fundamentais que defendem, eu posso passar isso para vocês, né, mas o que defende esses princípios fundamentais? Estabelece um governo central para todo o país e os governos regionais autônomos, distribui os poderes e as funções do governo entre os governos central e regionais, atribui às unidades regionais um conjunto de direitos e deveres, autoriza os governos de ambos os níveis a legislar, tributar e agir diretamente sobre o povo, né, e fornece vários mecanismos e procedimentos. Isso, idealmente, é o desenho da federação, né? E aí, então, eu estou nessa parte, né, que é a parte 1, e estou falando, apresentando para vocês essas questões aqui. Eu vou falar rapidamente do modelo do federalismo, um pouco da dinâmica, e depois vou passar a palavra para a Gabriela, para ela falar mais de relatos de experiência. Bom, então vejamos, o que acontece no Brasil, né? Um Estado pode ser considerado uma federação, efetivamente, se as relações entre os níveis do governo forem simultaneamente de coordenação e de mútua interdependência, né? E eles não podem estar presentes apenas constitucionalmente, mas isso tem que acontecer no funcionamento efetivo das instituições, na articulação das demandas e das soluções. Então, vamos pensar numa solução que é articulada no nosso país, que nós temos um exemplo, que seria o Sistema Único de Saúde, né? É uma articulação, por quê? Porque os entes federados se articulam para atender no campo da saúde. Podemos dizer que é o modelo ideal? Não, mas a gente pode dizer que é o único país que tem um modelo como esse, né, de articulação entre os entes federados, que se propõe a atender o cidadão. Evidentemente, a gente tem bastante situações no momento aí, né, de disputas no campo do poder em relação a isso, mas qualquer serviço público dentro desta concepção de federação teria que ter uma articulação. Então, nós temos hoje o SUS, e agora se fala muito de pensar num sistema único de educação, né? Por quê? Porque a educação é um dos sistemas que demanda de articulação e, no entanto, a gente tem muita dificuldade de articular essas questões. Os estados têm buscado resolver a sua situação específica da educação,
Os municípios também têm buscado soluções, né? Mas a gente vê pela própria disputa do Fundeb recentemente, que é uma disputa bastante delicada e que dificilmente a gente consegue resolver isso de uma maneira satisfatória para todos os entes federados. Vocês vejam que nessa última decisão, né, do Fundeb, que foi votado recentemente, houve uma grande conquista do Fundo Nacional da Educação Básica, no sentido de ter uma redistribuição de verbas, atendendo especialmente os municípios que estão com maiores dificuldades de oferecer um ensino de qualidade. Em contrapartida, alguns estados, né, estão reclamando o seu direito de ter uma equivalência. Então, a nossa organização política faz com que haja uma dificuldade muito grande. Vejam, acho que, na minha opinião, são dois fatores, né? Um deles é que nós fizemos um desenho de federação onde há sempre que ter alguns acordos políticos para resolver as questões, para além da nossa diversidade e da nossa complexidade. Então, vamos pensar apenas nisso. Se nós temos 5.570 municípios, e cada um desses municípios demanda de verbas do governo federal para fazer a compensação, fazer a complementação, né, dos investimentos na educação básica, nós vamos ver a complexidade dessa redistribuição de verbas, né? E aí a gente pode ver nos diferentes estados e municípios as dificuldades que estamos tendo. Bom, deixa eu ver aqui mais que eu queria falar. Acho que eu queria falar para vocês o seguinte também ainda, né, que já falei algumas vezes, mas que a nossa República Federativa Presidencialista, ela é um modelo ímpar, ela é bem tipicamente brasileira, né, e desenhada como uma organização política administrativa, que, segundo os especialistas, é um arranjo bastante peculiar, que tende a criar uma série de impasses a serem enfrentados, né. Os modelos republicanos federalistas, quando minimamente democráticos, são, a rigor, regidos pelo parlamentarismo. Então, assim, o nosso desenho faz com que, vejam, imagine se nós estivéssemos num país, uma federação, né, que fosse parlamentarista. Talvez, assim, vou fazer uma brincadeira agora, que não tenho nenhuma propriedade para fazer isso, mas talvez nós estejamos nesse momento justamente passando por uma dificuldade para repensar o modelo político, né? Como é que a gente reorganiza tudo isso para que amanhã ou depois, quando a gente começar a perceber as dificuldades que estamos enfrentando no campo da saúde, né? Pelas declarações indevidas, pela pouco caso que se fez com a pandemia, com o coronavírus, isso seria um caso de levar para o parlamento e os parlamentares votariam, então, né, talvez num outro primeiro-ministro. Tá? Então, o Brasil a única república federativa presidencialista. Então, acho que a gente tem alguns impasses para resolver. Né? E o fato de nós termos essa organização tão peculiar faz com que a nossa prestação de serviços públicos fique bastante comprometida. Né? Então, a não ser esse sistema único que a gente tem hoje, os demais sistemas, e agora tem um sistema único de assistência social, nós temos um cadastro único que tenta fazer algumas políticas públicas de atendimento, independente de onde está cada brasileira, cada cidadão ou cidadã, mas o que se coloca de desafio para a gente é pensar, por exemplo, na educação e na cultura. Né? Por isso que foram convidadas a Gabriela, além do conhecimento que elas têm, mas para pensar um pouco nesses impasses que a gente tem na educação e na cultura. Bom, acho que é isso por hora. Talvez depois eu fale mais alguma coisa se a gente precisar na hora do debate, tá? Vou passar a palavra para a Gabriela. Por hora, obrigado. E até daqui a pouco. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho, então, desse ente federativo Estado no nível da educação. Não poderia começar a minha fala, né, sem fazer a citação da nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
número 93/94 de 1996, a qual estabelece diretrizes e bases da educação nacional. No seu artigo 2º, ela traz: a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, sabemos aí, por meio desse artigo, a responsabilidade que o Estado precisa desenvolver em relação à educação pública aos cidadãos. Bom, nesse momento de pandemia, então, nós da educação tivemos o nosso momento de aula suspenso lá no mês de março, efetivamente no dia 13 de março. Ficamos por algum tempo sem nenhum contato com os nossos estudantes. E depois de planejamento, organização, a SEDUC criou um plano estratégico de retomada de aulas para os estudantes. Essa retomada de aula, ela começou de forma parcial por séries. A minha escola, sendo Dona Filomena Moreira de Paula, é uma escola de ensino médio, então nós retornamos às aulas com as turmas de terceiras séries. E assim foi no estado todo. Bom, antes de eu falar um pouquinho da nossa experiência do Centro Dona Filomena, eu gostaria de apresentar para vocês um pouquinho do diagnóstico da educação do estado do Tocantins. Hoje, o estado do Tocantins possui 493 unidades escolares, 157.200 estudantes matriculados, 140 unidades escolares na zona rural, 353 unidades escolares na zona urbana, 272 estudantes do sistema prisional, 60.082 estudantes do ensino médio básico, 9.121 estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, 4.660 estudantes indígenas em 92 escolas indígenas, 507 estudantes quilombolas, 11.140 estudantes com deficiência, 73.373 estudantes cursando o ensino fundamental anos finais e 12.269 estudantes da educação de jovens e adultos, EJA. Então, esse é um diagnóstico, é uma realidade da educação mediada pelo Estado. A partir desse diagnóstico, então, começou-se a analisar, a observar como seria, então, essa retomada dessas aulas num formato à distância, no formato remoto. A Secretaria de Educação, então, permeou o planejamento das aulas baseado em 5 pilares fundamentais. O primeiro pilar é a segurança dos profissionais da educação e dos estudantes, uma vez que estamos nesse momento de pandemia, a questão desse vírus, então precisa assegurar tanto os profissionais que estão na escola, quanto os nossos estudantes também. O segundo pilar é o respeito à diversidade da comunidade escolar do Estado. Como eu acabei de ler para vocês, alguns dados, dentro desse diagnóstico nós temos uma diversidade grande, indígenas, quilombolas, zona rural, os alunos estudantes especiais e outros. O terceiro pilar é garantir a conclusão dos estudantes da terceira série do ensino médio ainda no ano de 2020, um total de 16.090 estudantes. Então, pensando nesses estudantes para que não atrapalhe a entrada, o ingresso dele nas universidades, em algum curso técnico superior, a proposta é que eles concluam o ano letivo ainda nesse ano civil de 2020. O quarto pilar é garantir que os estudantes da rede estadual não percam o ano letivo de 2020. Então, além dos estudantes da terceira série, os estudantes da primeira e segunda série do ensino médio e do ensino fundamental, também o SEDUC se preocupou em garantir que esse ano não ficasse perdido, que eles conseguissem concluir esse ano letivo. E o quinto pilar, garantir que o ano de 2021 não seja comprometido em decorrência do ano de 2020, prevendo o início das aulas para o mês de fevereiro de 2021.
Então, como eu disse, a nossa retomada primeira aí no estado foram com os alunos da terceira série, depois retomamos com primeira e segunda série do ensino médio, e agora, ao final de setembro, os alunos do ensino fundamental. A partir, então, dessa organização, em que estava baseado esse retorno das aulas, né? Quais são as bases legais que garantiram a SEDUC, garantir às escolas esse retorno aí? Nós temos aí a medida provisória 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento de saúde pública, né, devido à pandemia deste ano. E nós também temos como base legal a resolução do Conselho Estadual de Educação do Tocantins, resolução número 105, de 8 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial 5.582, que regulamenta a oferta de atividades educacionais não presenciais. Bom, para vocês conhecerem um pouquinho do contexto da escola, o Centro de Ensino Médio Dona Filomena Moreira de Paula, como eu disse, fica localizado aqui na cidade de Miracema. É uma escola de ensino médio integral no modelo Fomento, modelo das escolas Jovem em Ação. Então, essa escola, ela tem uma diferenciação, pois além da BNCC, nós temos a parte diversificada. É uma escola que tem como centralidade o projeto de vida dos nossos estudantes. Então, toda a equipe escolar, toda a unidade trabalha em prol do alcance do projeto de vida dos nossos estudantes. Nós estimulamos eles a irem em busca dos seus sonhos, a sonharem e a permear esse sonho. Então, nós contribuímos com a parte acadêmica dos nossos estudantes, né, uma formação acadêmica de excelência. Também contribuímos com a formação de vida para os nossos estudantes e contribuímos também com a formação das competências do século XXI. Então, esse jovem, ele precisa sair da escola preparado para enfrentar essas competências do século XXI. O objetivo do SEM Dona Filomena é entregar à sociedade jovens autônomos, solidários e competentes. A nossa escola também, ela é permeada por 5 premissas. A premissa do protagonismo, que é relacionada aos nossos estudantes. A premissa de formação continuada, onde nós trabalhamos essa formação continuada com todos os servidores. A premissa de excelência em gestão. A premissa da corresponsabilidade, onde nós envolvemos os pais e outros parceiros da comunidade também no processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. E a quinta premissa é a replicabilidade, a qual o governo se corresponsabiliza em levar o modelo Jovem em Ação para outras unidades escolares também. Então, nós começamos a fazer uma análise quando recebemos aí a notícia de que retornaríamos esse momento remoto com os nossos estudantes e começamos a pensar, a programar. Primeiro, nós tivemos, então, uma formação com a SEDUC. Ela fez a formação com equipe diretiva e com professores, explicando essa proposta, mostrando objetivos, dando encaminhamentos, estratégias, para que depois a equipe pudesse se reunir e se organizasse mediante a sua realidade. A unidade escolar, então, acaba se reunindo e criando estratégias, pensando em criar estratégias e mecanismos que facilite esse processo de ensino-aprendizado aos nossos estudantes, de uma forma que eles concluam da melhor maneira possível, de forma mais satisfatória, o seu ensino médio. Nós precisamos articular, fazer articulação dentro da unidade escolar, que é essa articulação de planejamento pedagógico com os professores, a articulação também com os pais e com os estudantes. Uma vez que nós trabalhamos a corresponsabilidade, então nós precisaremos também corresponsabilizar os nossos pais para que eles pudessem também estar nos ajudando nesse momento, nesse ensino remoto, algo tão novo e desafiador que toda a escola também estaria aprendendo nesse momento. Primeiro momento, então, quando nós já começamos a nos reunir, nós fizemos, então, um diagnóstico para conhecer a realidade dos nossos estudantes.
Já conhecíamos a realidade porque no início do ano nós sempre realizamos um questionário com eles, aplicamos um questionário com os nossos estudantes questionário de expectativas, quais são as expectativas que eles têm em relação à escola, em relação ao projeto de vida, em relação a sair e ingressar na universidade. E também temos um questionário socioeconômico para conhecer a nossa comunidade. A nossa escola ela se localiza aqui em um setor mais carente, então nós já conhecemos um pouco do nosso público, mas precisaríamos ter conhecimentos ainda mais concretos para sabermos como iríamos iniciar esse ensino remoto. Primeiro questionamento que nós fizemos e que nós fomos em busca foi saber se os nossos estudantes possuíam internet para que pudessem ter as aulas, no caso, online. No momento, nós tínhamos 180 estudantes matriculados. Mesmo não iniciando, né, com todos, nós já começamos a fazer essas pesquisas para conhecer a realidade geral da escola. Então, nessa pesquisa, nós identificamos que dos 180 estudantes, nós temos 65% de estudantes que não possuem acesso à internet. Então, já seria uma dificuldade para nós iniciarmos esse ensino remoto à distância por meio de videoaulas ou atendimento online dos professores aos estudantes. Nisso, nós já fizemos esse levantamento e vemos que um grande número de estudantes precisaria receber esses roteiros de estudo impressos, uma vez que uma grande maioria, né, mais de 50% dos nossos estudantes, não tinham acesso à internet. E outro diagnóstico também foi a questão dos nossos alunos da zona rural. Nós temos 20 estudantes matriculados na zona rural, também não possuem acesso à internet e que o transporte precisaria entregar esse roteiro de estudo. Então, nós começamos a partir daí com a equipe, nesse planejamento, nessa busca de estratégias e resolvemos que nós iríamos permear o processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes por meio da equidade. Então, todos receberiam roteiros de estudo impressos. Uma vez que 65% dos nossos estudantes não tinham acesso à internet, nós estaríamos disponibilizando 2 formatos diferentes. Então, nós resolvemos ir pela equidade, onde todos teriam acesso da mesma maneira. O processo de ensino-aprendizagem seria igual para todos. O que nós fizemos para contribuir para aqueles que têm acesso à internet foi criar os grupos de WhatsApp por séries, onde nós colocamos os professores, a equipe diretiva e aqueles estudantes que têm o WhatsApp, ou até mesmo os pais dos estudantes, para que por meio desse grupo eles possam tirar as dúvidas nesses roteiros de estudos. O roteiro de estudo é aquele roteiro que vai dar os encaminhamentos para o estudante, de como ele irá desenvolver esse autodidatismo em casa, esse processo de ensino-aprendizagem. Então, lá o professor ele especifica os conteúdos, ele traz a explicação, ele traz os exercícios para fortalecer esse conhecimento. Ele traz também dicas de sites, de videoaulas, para caso aqueles que tenham internet e tenham a possibilidade de fazer essa pesquisa, eles possam fazer também. Então, nesse sentido. E também, além desse diagnóstico nosso, nós já conhecemos também a nossa realidade do Centro Dona Filomena, que nós possuímos 14 alunos especiais. Ainda um desafio maior é trabalhar com esses alunos especiais, uma vez que nós temos 2 estudantes que possuem professoras auxiliares, e que não poderiam estar presentes com esses estudantes. Seria a corresponsabilidade da família em auxiliar o processo de aprendizagem desses estudantes. Então, também um grande desafio para nós. Essa preocupação de como esse aluno especial conseguiria entender. Então, por meio dos planejamentos, com o auxílio da professora da sala de recurso, os professores sempre têm elaborado os roteiros de forma clara, objetiva, para que esses estudantes eles possam receber esses roteiros em suas casas, ler, ter um entendimento e que possam realmente dar um feedback positivo para o professor. Então, a escola tem todo esse cuidado.
há um fluxo na nossa escola, onde tem as reuniões de fluxo, que é da coordenadora pedagógica com os coordenadores de área. Então, nós temos 4 coordenadores de área, um para cada área do conhecimento, onde eles são responsáveis ali em permear esse processo de planejamento também, de organização com os professores da sua área. Então, eles estão acompanhando, eles levam sugestões, eles ajudam da melhor maneira possível, né, fazem o levantamento dos conteúdos que vão ser trabalhados durante aquela semana. Nesse primeiro início, nós iniciamos com esses roteiros semanais. Então, era todas as segundas-feiras, era entregue um roteiro e recebia o outro que estava em casa. A partir do mês de setembro, né, a SEDUC percebeu a quantidade de material, né, essa questão, a dificuldade do acesso, que ficava um pouco difícil para os nossos estudantes e para nós, escola também, porque nós não estávamos tendo materiais na quantidade necessária para atender os nossos estudantes. As nossas máquinas, né, xerocopiadoras também dando muito defeito, porque a quantidade de papel era muita. Então, passou-se a ser os roteiros quinzenais. E antes um pouquinho de começarmos a entrega desses roteiros, trabalhando aí a premissa da corresponsabilidade, nós fizemos reunião com todos os pais da nossa escola, seguindo todos os protocolos de segurança, atendendo nesses momentos de 10 em 10, com distanciamento, respeitando tudo, com uso de máscara, álcool em gel. Por quê? Porque é muito importante essa participação dos pais nesse processo de aprendizagem conosco. Como eu li, né, a LDB ela fala que a educação é responsabilidade do Estado e da família. Então, nós precisamos também dessa corresponsabilidade da família. Um momento novo, né, algo que nós estamos aprendendo ainda, porque ainda há muitos desafios a serem superados. Então, nós tivemos, um grande número de pais, né? Foi bastante satisfatório de todos os pais. Nós tivemos 92% de presença dos pais nesses momentos. Ficamos até 10 horas da noite recebendo pais. Foram vários dias para fazer esse trabalho de conscientização. Mas os resultados positivos que nós colhemos hoje também se dá a essa corresponsabilidade que nós fizemos no início. Então, desse diagnóstico dos estudantes, também houve esse diagnóstico dos professores, onde foi permeado aí pelos professores coordenadores de área, onde eles fizeram um levantamento de quais conteúdos foram desenvolvidos no momento presencial até aquele dia 13 de março, né, 1 mês e 2 semanas de aula. Quais seriam os conteúdos que seriam trabalhados a partir desse momento que retornaria agora de forma remota? Haveria necessidade de fazer alguma revisão de algum conteúdo com os estudantes? Então, tudo isso foi planejado também em reuniões online com os professores, esses momentos individuais por área, depois reuniões coletivas para tentarmos criar instrumentos para analisar e acompanhar o rendimento dos nossos estudantes. Momentos coletivos também para trabalhar a interdisciplinaridade, onde o coordenador de área permeava esses momentos com os seus professores, levava para o outro coordenador, o coordenador via se esses conteúdos dariam certo para trabalhar de forma interdisciplinar. Então, esse trabalho acontece até hoje, desde o início. É algo também que nós colocamos como sucesso do processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Então, esse planejamento pedagógico, esse diagnóstico pedagógico dos conteúdos, quais conteúdos seriam trabalhados, é feito bimestralmente pelos professores, tem esse acompanhamento. Nós criamos fichas de acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Semanalmente, quando era por semana, esses roteiros eram corrigidos. Agora, como são quinzenais, né, todas as quinzenas é devolvido o roteiro para o estudante. Tem um momento em que o dia para os professores corrigirem, eles corrigem, preenchem esse instrumento desse processo de ensino-aprendizagem do estudante, de como ele está, se o estudante está evoluindo, se teve alguma dificuldade encontrada aí no roteiro. Tudo isso é feito nesses momentos. E aí nós temos essas devolutivas para os nossos estudantes também, né? Como eu disse, os grupos de WhatsApp que foram criados
são colocados lá estímulos para os estudantes, as dicas dos professores, os estudantes que às vezes são mais tímidos, que não procuram os professores no grupo de WhatsApp, eles podem procurar no PV deles, né? Há um cronograma de horário de atendimento. Por quê? Porque os professores têm horário das suas reuniões, dos seus planejamentos, então respeitou-se esse momento também. Respeitou-se o momento aí do descanso do professor, então foi toda uma organização. Não foi de início um sucesso, né? Mas nós fomos vendo, algumas coisas foram acontecendo e nós fomos melhorando para que pudesse melhorar tanto para o professor quanto para os nossos estudantes também. Nós temos na nossa escola uma prática educativa chamada tutoria, onde os professores acompanham os estudantes mais de perto. Então, eles acompanham individualmente. Então, cada um tem uma quantidade de tutores, no máximo 10 tutorados. E presencialmente, nós tínhamos esse momento onde os professores conversavam com eles, analisavam o processo de ensino-aprendizagem, essa área acadêmica do estudante, ajudavam eles a traçarem metas, né? Fortalecia o projeto de vida. De repente, se o estudante ele quer ser um agrônomo, o professor então fortalece esse sonho dele, o que ele pode fazer, quais são as disciplinas que ele precisa estar mais engajado. Se é um estudante que tem dificuldade na disciplina de matemática, ele procura dar dicas para ele, procura intermediar também estratégia entre o professor de matemática com esse estudante, para que academicamente ele esteja melhor. E nesse momento remoto, nós conseguimos manter essa tutoria. Então, nós acompanhamos também os nossos estudantes por meio aí do grupo de WhatsApp, por meio de ligações, aqueles que não tem ligação, não tem WhatsApp, pode ligar para eles, assim como eles também podem estar ligando para os professores ou na escola para tirar dúvidas. E nós temos também essa tutoria de forma coletiva, né, que é o acompanhamento que os professores da avaliação semanal, a inspetora de pátio e a orientadora educacional realizam também, dando essa devolutiva para o estudante de como ele se saiu nesse roteiro de estudo. Então, é um trabalho coletivo, onde todos da equipe do SEM Dona Filomena juntam esforços para que o processo de ensino e aprendizado dos nossos estudantes seja da forma mais satisfatória possível. Há os desafios, as dificuldades, como, por exemplo, a internet é uma tecnologia hoje realmente excepcional, que nos ajuda bastante, mas a nossa realidade ainda não permite que nós usemos 100% dela pelos estudantes que nós temos na nossa unidade escolar, pelo fato de não terem ou de terem a internet ser dados móveis e não ser suficiente para acompanhar uma videoaula ou outras coisas. Então, a gente tem acompanhado esse processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes por forma dos roteiros que são impressos. E nisso nós estamos vendo que os nossos estudantes estão adquirindo competências e habilidades para as séries próximas. Os nossos estudantes da terceira série estão aí bastante engajados, se esforçando bastante para concluir o ensino médio esse ano. Todos os nossos estudantes se inscreveram no Enem, todos vão participar do Enem. Então, foi algo assim que a unidade escolar se juntou realmente e vendo esse momento, que é um momento de bastante resiliência, tanto para nós quanto para as famílias, para os estudantes, né? E resolvemos juntar esforços realmente para ajudar os nossos estudantes. Traçamos metas e estratégias com os nossos estudantes, né, também, onde eles, mesmo estando nesse momento agora de pandemia, eles não podem perder o foco do seu projeto de vida, né? Por exemplo, alguns pais disseram que os filhos não iam aprender bem, que queria deixar eles sem estudar esse ano, e nós fizemos um trabalho de reflexão sobre o projeto de vida, como eles vão vai atrasar um ano o seu projeto de vida. Vamos fazer um planejamento de estudo para esse estudante. Nós trabalhamos com agenda. Nós ensinamos os nossos alunos a terem agendas de estudo. Então, eles marcam os horários ali dentro do dia, quantas horas eles vão se dedicar para cada disciplina. Aquela disciplina que ele tem mais dificuldade, ele dedica mais horas. Então, tudo isso tem um acompanhamento do tutor, dos professores também, que têm contribuído, os professores da parte
da BNCC também contribui nesse sentido, para que eles tenham um processo de aprendizagem satisfatório. Nesse momento também de pandemia, nós tentamos, né, dentro dessa prática educativa da tutoria, manter o contato, o laço com os nossos estudantes, né, esse vínculo da escola com o estudante. Então, nós tivemos alguns momentos, mesmo que nós não tínhamos retornado ao período de aulas remotas, nós fizemos alguns momentos para trazer esse estudante para mais perto de nós, para falarmos mais sobre o projeto de vida deles, que mesmo em meio a esse momento tão desafiador, tão difícil, onde muitos desafios estavam acontecendo, muitas dificuldades, porque nós sabemos que muitos dos nossos estudantes, né, perderam familiares, passaram por situações muito difíceis, muitos pais, às vezes, desempregados, a necessidade realmente bate à porta, mas nós tentamos estimulá-los e não deixar que os sonhos deles, que esse momento fosse apagasse os sonhos deles. Então, nós tivemos que manter essa chama do projeto de vida acesa. E nós realizamos algumas ações, tanto quando não estávamos tendo aula remota, quanto depois que retornamos também. Nós fizemos algumas lives para aqueles estudantes que tinham, né, o acesso à internet e conseguiram, falando sobre isso. Uma delas foi o futuro pós-pandemia, falando um pouco disso. O professor de projeto de vida, com uma outra professora também, que já foi de projeto de vida, estimulando os nossos estudantes, falando dessa importância dos estudos, né, para que eles pudessem manter, sim, esse sonho deles permanente, que ao retornar para a escola, eles retornassem e que eles conseguiriam concluir o seu ano letivo. Então, foram momentos bastante enriquecedores para eles. Nós tivemos aí 4 encontros trabalhando essa temática com os estudantes. Nós tivemos também 2 encontros de uma ação chamada Quarentena Fitness, onde o professor de educação física fez parceria com outros professores de outra escola para falar de alimentação saudável e a prática da atividade física, também como uma forma de estímulo aos nossos estudantes. Nós tivemos também uma ação onde houve 4 encontros totalmente voltada para os nossos estudantes especiais. A nossa professora da sala de recursos, professora Kátia Emília, criou a ação Quarentenados com o Projeto de Vida, onde ela teve momentos com os estudantes também, só com os estudantes especiais, para estar conversando, para estar falando com eles sobre o projeto de vida. Ela fez um momento em que alunos egressos do Sem Dona Filomena, que eram da sala de recurso, foram conversar com os nossos alunos agora, que são da sala de recurso, e esses alunos egressos estão nas universidades, inclusive na Universidade Federal, então como forma de incentivá-los também. Ela também conseguiu a parceria de 2 psicólogas para falar um pouco sobre a ansiedade com esses estudantes, sobre a questão da ansiedade em relação ao projeto de vida. Então, foram momentos enriquecedores aos nossos estudantes. E os nossos estudantes que não tinham acesso à internet, nós tentamos chegar de outra maneira, com ligações. Nós enviamos cartas, nessa ação mesmo dos alunos da sala de recursos, aqueles que não tinham acesso à internet, a professora confeccionou uma mini cartilha para os estudantes, trabalhando todas essas temáticas que foram trabalhadas de forma online. Os outros estudantes também receberam cartas de estímulo, né, para eles continuarem repensando no seu projeto de vida, que a escola retornaria, né, que eles precisavam retornar. Então, são ações que foram efetivas para o retorno dessas aulas de forma remota. Então, nós retornamos aí no dia 29 de junho com as terceiras séries, depois no dia 10 de agosto com as primeiras e segundas séries. Nós estamos com todo o ensino médio agora no formato remoto, claro que com datas de bimestres diferentes. A terceira série ela concluirá o seu ano letivo agora em 2020 e provavelmente as primeiras e segundas séries no ano de 2021. Então, apesar dos desafios, das dificuldades com impressão, material, né, máquinas, né, as dificuldades mesmo nossas de traçar estratégias eficazes para atender os nossos estudantes no início, tudo isso também foi uma forma de nos fortalecer, de nos fazer pesquisar, estudar, buscar mais pelo nosso estudante. E hoje nós temos uma grata satisfação em ver os resultados positivos
nesse ensino remoto com os nossos estudantes. Hoje nós temos uma porcentagem de 98% de estudantes que estão aprovados. Nós não temos nenhuma evasão, porque é realmente feito esse trabalho da ligação, do contato com o estudante. Se de repente a segunda-feira é o dia de buscar o roteiro de estudo, ele não veio buscar a orientação, a inspetora de pátio, o professor de avaliação, alguém já vai ligar para esse estudante na terça-feira, já vai ver o que aconteceu, o que pode ser feito, ele não conseguiu vir até a escola, quais foram as dificuldades. Então, assim, nós não temos nenhuma evasão. Os índices de aprovação estão bons, e isso é devido ao trabalho dos professores, porque eles foram resilientes, eles buscaram, eles estão buscando cada vez melhorar as práticas educativas nesse formato remoto, usando aí, como eu disse, nos seus roteiros de estudo, uma linguagem simples, clara, objetiva e que atenda realmente à expectativa do nosso estudante. E, claro, nós temos sempre a participação dos nossos estudantes, Como eu disse, uma das premissas, como é o protagonismo, é o envolvimento mesmo dos nossos estudantes. Então, nós temos os líderes de turma, eu tenho reuniões com eles quinzenais para saber como está a turma, como está o rendimento, se eles têm alguma sugestão, qual sugestão nós podemos adaptar para melhorar. Então, esse protagonismo que parte dos estudantes também em buscar a melhoria contribui efetivamente para os resultados do SEM Dona Filomena. Então, nós temos aí uma participação muito boa dos nossos estudantes e dos nossos pais também. Nós ficamos muito felizes porque a nossa premissa da corresponsabilidade, ela realmente tem tido efetividade e nós conseguimos ter essa participação dos pais, Como os nossos alunos são de menores, na reunião nós pedimos que fossem os pais, que fossem buscar, explicamos essa responsabilidade. Nós temos os horários, para eles estarem indo por turmas, por turno. Então, assim, isso tem sido bastante efetivo. Sabemos que ainda é um desafio, como eu disse, esse momento, mas estamos dispostos a buscar uma educação de qualidade para os nossos estudantes, para que eles tenham o mínimo possível de prejuízos. Bom, essa era um pouquinho da minha contribuição, em relação às vivências e experiências do SEM Dona Filomena. Eu sei que, às vezes, se tivesse mais tempo, teria mais coisas para nós falarmos, Outras pessoas da escola também poderiam falar. Então, é uma experiência que tem fortalecido bastante a equipe, que tem nos amadurecido bastante. E eu gostaria de terminar minha fala lendo um poema de Fernando Pessoa, que tem como título Depois de Tudo. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Obrigada a todos pela atenção. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Cádia Fernandes, aqui de Miracema, e eu vou contar para vocês um pouquinho da nossa experiência enquanto gestor de cultura, E a gente sabe que a cultura foi um dos primeiros setores a parar em meio à pandemia do coronavírus, Shows sendo cancelados, cinemas sendo fechados, peças teatrais, concertos musicais, exposições de arte. Tudo isso foi suspenso com a chegada do novo coronavírus, Todas as atividades que dependessem de aglomeração, de pessoas, de venda de ingresso, tudo foi interrompido. E não houve um plano para suprir a renda dos profissionais que dependem desse setor. Devido à necessidade desse distanciamento social, vieram muitas dificuldades. Entre elas, o desafio da classe artística, dos trabalhadores, dos fazedores de cultura, houve a necessidade deles se reinventarem, Afinal, são pessoas que dependem
da aglomeração de pessoas, para poder reproduzir a sua arte. Mas também tem aqueles que dependem da arte para sua sobrevivência. Aqui no município de Miracema, possui uma cultura muito rica, com vários segmentos culturais organizados, com um calendário diverso de atividades, um calendário diverso de eventos, e com essa pandemia acabou que gerou um prejuízo ao setor cultural, né? Sendo o segmento mais afetado. A gente tinha festas juninas, tinha programação de praia, programação de Miracaxi, onde se inseriam vários artistas, não só do município, mas da região e também a nível nacional. E, por muitas vezes, o município acabou que não conseguiu dar esse suporte para fazer esse auxílio aos fazedores de cultura, né? E o que a gente tem percebido, que a gente tem acompanhado e dialogado com a classe, é que muitos artistas independentes, eles acabaram que se reinventando, né, se adaptando às novas medidas de segurança e as novas medidas de ofertar o entretenimento, né, de maneira virtual. A gente acompanhou aí as famosas lives, né, mas não só de artistas que dependem da música, a gente tem uma grande quantidade também aqui em Iracema de dançarinos, de artesãos, de grupos de quadrilha, e esses grupos, eles não conseguiram se reinventar, não conseguiram acompanhar o que chamamos hoje de lives, né? Eles não conseguiram demonstrar a sua arte e acabaram que prejudicados. Mas, não falando só de dificuldades, né? A gente destaca uma coisa que aconteceu durante esse período, que a gente teve como positivo, que foi a criação de um projeto de lei chamado Lei Aldir Blanc, né, que prevê apoio emergencial ao setor cultural diante do estado de calamidade pública. Essa lei, ela foi aprovada e o recurso já chegou aqui em Miracema e a gente está fazendo a desburocratização para poder fazer com que esse recurso chegue àqueles que necessitam. Esse recurso, ele dispõe de uma renda emergencial mensal aos trabalhadores de cultura, e o Estado, ele ficou com o subsídio da renda mensal e o subsídio ao lançamento de editais, né, editais de chamada públicas, prêmios de aquisição de bens. E o município ficou a cargo do subsídio à manutenção de espaços artísticos, pequenas empresas culturais, organização comunitárias, e também com o lançamento de editais e chamadas públicas para socorrer desse auxílio ao setor cultural. E aqui em Miracema, a gente tem trabalhado com diálogo com a classe artística, né, aos fazedores de cultura. A gente tem feito reuniões para saber quais são as suas necessidades, qual foi o prejuízo que eles tiveram com a pandemia. Então, a gente teve várias reuniões aí com os capoeiristas, com os artesãos, com os grupos de quadrilha, com os músicos, para dar esse suporte e fazer com que o auxílio chegue, né? A gente sabe a gente está sempre atento para saber das dificuldades deles, e a gente quer que chegue o mais rápido possível, né? Mas a gente também está seguindo todo o processo do que a lei permite e do que a lei não permite, para não fazer coisa errada também, que possa acabar prejudicando a gestão pública. Mas a gente entende dessa necessidade, e uma coisa positiva, que eu sempre falo aqui, é que com esse recurso, acaba que ajudando não só agora durante a pandemia, mas também é uma coisa que eles vão poder se organizar para fortalecer, que a gente, né, todos nós juntos, vamos poder nos organizar
para que a cultura se fortaleça mais, para que ela seja mais forte no município e que ela seja mais bem visualizada e, quem sabe, até promover um turismo cultural. Então, é isso, a nossa experiência aqui como gestor da área da cultura em tempos de pandemia, ela está sendo bastante complicada, mas também de muito aprendizado, né? Porque a gente procura ficar mais próximo, mesmo que virtualmente, a gente procura ficar mais próximo para saber das necessidades e saber também como que podemos auxiliar e como podemos mudar isso futuramente. Então, é isso a minha contribuição. Eu não sei se a Brigitte agora vai querer abrir para as perguntas. Brigitte está por aí? Tudo, Kátia, só estava aqui achando o microfone. Ah, tá bem, tá bem. Eu vou abrir a pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pelo microfone ou no chat, eu vou acompanhar aqui. A gente abre agora para as perguntas, para dúvidas, comentários, considerações, fiquem à vontade. A palavra agora é de vocês. Nenhuma pergunta? Comentário, consideração? Bom, então eu vou começar a ler aqui. A Mariana disse que o fone dela está danificado, mas ela gostou muito da palestra. A gente agradece. Também tem aqui, para garantir o certificado, tem um formulário para vocês preencherem. Mais alguma coisa? Ninguém gostaria de fazer nenhuma pergunta? A Mariana Fabini está dizendo que precisamos de muita educação, conhecimento, cultura. É por aí, o caminho é esse, né? Eu sou suspeita para falar, eu sou absolutamente apaixonada pela educação. Então, acho que um dos caminhos, ou se não o único caminho que a gente tem para realmente construir um país diferente é pelo caminho da educação, né? E por isso que, às vezes, quando eu me coloco nessa angústia do educador, que já trabalhei na educação básica, já fui professora dos primeiros anos, né, dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, a gente sabe que a gente tem milhares de brasileiros que estão passando pela escola e não estão tendo as oportunidades que tem, por exemplo, hoje os meninos do ensino médio lá no SEM Dona Filomena, né? Mas a gente sabe que a grande maioria dos brasileirinhos e brasileirinhas estão passando pela escola sem ter um atendimento adequado. Então, a nossa causa tem sido bastante essa, né? Da gente pensar, mandar o nome completo da palestra. Espera aí que eu vou tentar compartilhar aqui com vocês o nome na tela de novo. Antes ela ficou escura, agora eu não estou com ela aqui. Lições da pandemia. Quem me ajuda, Gabriela? Você tem aí a cola? Eu sei que... Kátia, você pode colocar... acho que foi a Luciana que já colocou aqui, lições da pandemia para a gestão pública, experiências na educação e na cultura. Está aí no chat, tá? Acho que a gente pensar, né, justamente nessas áreas que têm sido tão maltratadas, eu fico bastante assim, quando a Cádia fala, eu fico pensando em tudo que no último ano a nossa cultura passou, então agora a gente tem algumas iniciativas tentando aí resgatar alguma coisa, mas eu penso que a gente tem um compromisso muito grande, principalmente nós que estamos numa universidade pública, de trazer isso para a discussão, de conversar esses temas cada vez mais, porque é na troca de experiências, na troca de conhecimento, de saberes, na interação que a gente pode promover entre nós, das diferentes experiências de formação e de trabalho que nós estamos tendo, a gente pode aprender muito uns com os outros. Então, eu defendo, assim, acima de tudo, a educação e a cultura, porque eu acho que elas são, na verdade, os caminhos, né, para que os nossos alunos, os nossos jovens, as nossas crianças tenham uma oportunidade mais democrática.
E para isso a gente tem que construir uma escola bem diferente, uma escola que tenha esse espírito, né? Como tem, por exemplo, a escola que a Gabriela representa. Então, isso é uma construção demorada, com certeza, né? Mas acho que esse é o caminho, esse é o único caminho nesse momento que a gente possa garantir para os nossos meninos e meninas que estão espalhados aí, né, pelo Brasil inteiro, uma condição diferenciada da que a grande maioria dos brasileiros, lamentavelmente, ainda tem, né? A mim me parece que a educação é a verdadeira, revolucionária, ela pode nos trazer, como já bem dizia Paulo Freire, né? Eu acho que lembrar dele, seja no que ele falava sobre a alfabetização, seja o que ele falava sobre filosofia do educador, né, de nós pensarmos a educação com outro olhar, esse olhar que transformador, de fato. Então, acho que a gente precisa conversar mais sobre isso. Tem tanta coisa para ser conversada a esse respeito, né? Então, fica aí o convite. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Bom, acho que se ninguém tem pergunta, ninguém quer fazer mais nenhum comentário, podemos encerrar? Quem que estava coordenando a mesa para a gente?